Estamos aqui em mais um episódio, Tata e Rafa falando de amor e outras coisas. E hoje a gente quer começar diferente, a gente quer começar já fazendo uma pergunta para vocês e pedindo para vocês colocarem lá nos comentários para a gente poder conversar através desse canal. E claro, né, para você que ainda não se inscreveu, não deixou seu like, aproveita, ativa o sininho, tá na descrição aí que a editora vai colocar. Então a gente quer começar com essa pergunta. Como estão as relações de vocês com outras pessoas? O que vocês têm percebido? Tá normal, não tá normal? Tá bacana, não tá bacana? Quem tá ao seu redor? Tá bem? Quem tá ao seu redor tá bem? Você tá vendo se as pessoas estão bem ou não estão bem? Ou tá um dia bem, outro dia nem tanto? Todos os dias nem tanto, um dia bem? Ou no mesmo dia com vários conflitos de emoções? Como é que tá as coisas aí? Então, escreve pra gente aí, pra gente poder trocar essa ideia, porque hoje a gente vai falar de compreensão. Então a gente vai conversar um pouquinho a partir das percepções que a gente tem tido, né, nesse período. E a gente quer ouvir vocês também, porque como tudo na vida é uma troca, então a gente queria trocar com vocês. E essa ideia partiu de um Insta que eu acompanho, que eu fico lendo lá. O nome do Insta é um cartão, @um_cartão, acompanha lá. Então se a gente tirou de lá até os créditos, né? E eu li um negócio e a gente resolveu conversar sobre isso, entre outras coisas. Exercite um pouquinho a compreensão. Todo mundo está lidando com coisas, problemas e lutas que ninguém vê ou sabe que existem. E aí, a partir desse cartão, né, desse post, que a gente resolveu falar um pouquinho, porque a gente tem acompanhado assim como é que está uma batalha emocional de muitas pessoas. Eu converso com muita gente por Zap, assim, eu tenho uma rede de apoio que eu peço ajuda. Você tem alguém que você pede ajuda? Isso é uma coisa legal da gente saber também. Porque a gente precisa, às vezes, desse apoio. Eu seguro muito, sempre segurei muito sozinha as coisas, e aí eu fui aprendendo com o Rafa, fui aprendendo com alguns amigos de pedir apoio mesmo, pedir socorro, e aí do meu jeitinho eu implico com alguém, eu brinco com alguém, e aí a minha maneira de dizer, estou precisando aí de uma força. E agora eu também já falo mais diretamente, gente, eu não estou bem, não estou legal, e assim a gente vai levando para poder lidar com esse momento, né? Porque está muito difícil, pelo menos para mim na minha cabecinha, eu ando com bastante conflito. A gente sabe que é difícil pedir ajuda, mas é importante a gente estar disponível, né? Porque eu acredito muito no ouvir, na importância do ouvir o outro. Então, quando a gente se coloca disponível a ouvir, acho que facilita o outro lado que tem dificuldade de dizer, né? De pedir ajuda, de pedir socorro. Então, a gente sempre se mostrar disponível a ouvir, disposto a ouvir. Acho uma palavra muito importante, ao meu ver. E uma coisa também que eu acho legal, assim, que eu aprendi, eu converso muito sobre isso, é a gente estar disposto a ouvir quando o outro precisa e não só quando a gente quer. A ajuda, às vezes, é preciso ser feita quando o outro está precisando de ajuda, né? Então, às vezes, a gente está enrolado, a gente está com uma dor imensa, está com a cabeça pesadona, tá com, sabe, o dia não tá legal, mas aí você recebe aquela mensagem, ou alguém liga, alguma coisa e fala, você vê que a pessoa tá precisando, e se você falar, não tô bem, não vai rolar, de repente passa aquele momento que a pessoa precisava. Então, por isso que a gente fala, às vezes, que tem que guardar nossa dor no bolso para ajudar o outro, e é importante, pelo menos para mim isso me ajuda muito. Quando eu me ocupo da dor dos outros, eu minimizo a minha, eu desfarelo ela em vários pedacinhos, e aí eu vou conseguindo digerir e consigo me apoiar também. Só que às vezes quando a gente escuta, né? E aí vou dar o exemplo da tia Silene, né, que é a professora de Mila, minha revista de trabalho. Ela falava que para as crianças que elas tinham não só que ouvir com o ouvido, mas tinham que escutar também, né? Com o coração. Porque às vezes entra no ouvido e sai no outro. E aí quando a gente faz esse exercício, às vezes a gente muda o que a gente estava pensando, a gente aprende, enfim, isso é muito bacana, porque a gente está em constante transformação, então é muito válido, assim, e a gente aprende junto, né? O legal disso. O legal da troca é isso, né? É isso, a gente poder aprender junto. A gente vai amadurecendo também, né, nessa questão de trocar e de apoiar um ao outro. Eu lembro que eu pensava de muitas formas diferentes sobre essa coisa de ouvir
as pessoas, o instinto de ser super-herói, né? Eu quero ajudar todo mundo. E aí eu tenho aprendido muito que a gente não é super-herói. Gente, passou um mosquito. Eu achei que era um mosquito, mas foi um mosquito, eu fiquei viajando aqui olhando. Uhum. Me perdi. Super-herói. E aí a gente fica com esse instinto de ser super-herói, né? E eu tenho aprendido que não dá pra ser super-herói, eu não posso resolver nada de ninguém. Então quando eu tô conversando com as pessoas, eu tenho falado muito sobre isso. Eu tô aprendendo nessa conversa, eu tô trocando nessa conversa, assim. E de verdade, quando eu mudei esse discurso pra mim, eu comecei a perceber que eu aprendo muito também quando eu erro ou quando eu vou opinar numa coisa, eu falo, bom, mas peraí, isso eu tô falando pra pessoa, e se eu tivesse nesse lugar, será que era isso que eu ia querer ouvir, ou será que é isso que eu ia querer fazer? Então, assim, essa coisa da gente compreender o outro, compreender o momento do outro, é uma lição de vida. A gente está precisando, talvez, se compreender também. Eu tenho me percebido muito ausente, muito distante, muito difícil, repartida, acho que um monte de pedacinho. E aí, compreensão, acho que é uma palavra bem interessante de estar pensando e conversando aqui com vocês. Mas aí a gente precisa que vocês conversem com a gente. Ou seja, a gente precisa que vocês vão ali embaixo, deixem comentário, que vocês espalhem para os outros, que vocês digam pra gente sobre o que vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem conversar, pra gente gravar e falar. Eu queria aproveitar o gancho do que você falou sobre o super-herói e de se compreender. Eu estava escutando uma live, o pessoal da Brincadeiras e Jogos, e a conversa era sobre isso. Foi uma pergunta do Thiago para o Estevão Marques, o que travava ele no processo criativo. E aí a conversa desenrolou e falou sobre isso, de como às vezes a gente trava, né? Aí o Thiago deu exemplo como ele se travou como pai, né? Com a pergunta que a filha dele nova fez. Então a gente trava, né? E isso é normal, né? Sim. É normal a gente travar como pai, como profissional, e tá tudo bem, a gente vai travar e a gente vai... Beleza, a gente travou aqui, o que a gente vai fazer para poder destravar? Então, a gente não tem que ser perfeito, né? Exato. Todo mundo tá se cobrando muito perfeição, resultado, todo mundo tá cobrando muito ter o que mostrar, ter o que fazer. Né? Né? Eu tenho reclamado muito, porque as últimas 2 semanas eu tenho chegando e falando, caraca, não gostei da minha aula e tal. Mas tem duas coisas, né? Uma que eu sou muito enjoado, eu quero fazer o melhor, mas preciso entender também que o momento tá difícil, né? Não é normal que a gente tá E o vivendo. outro que tá dando aula, sala de aula, com pessoa que tá em casa e o que corre aqui, o que saiu do campo de visão lá do monitor. Então, mas a gente consegue se adaptar rápido, mas esse intervalo aí a gente se cobra. Eu, por exemplo, me cobro e conversei com alguns colegas também, e eu acredito que eles se cobrem também, porque a gente quer o melhor, mas é preciso compreender que também não é de uma hora para outra, né? A gente vai... É um processo e já a gente... Eu acho que também aí entra uma questão assim, eu sou mãe, né? Nós somos pais, a gente tem filho de escola, e a gente vê também uma pressão de todo mundo querendo que tudo dê certo, que os filhos tenham a melhor educação, tenham a melhor possibilidade de estudo nesse tempo, e tá tudo muito novo. A gente, ao mesmo tempo que você está preocupado de dar uma boa aula, você está preocupado também com a saúde dali, que tem que se manter em distanciamento. De repente uma criança quer dar um abraço no professor, a criança quer dar um abraço no colega, e você tem que vigiar para não fazer isso. Com adolescente, você vê que eles estão vivendo num momento dificílimo, assim, de conflito. É quando eles teriam que estar tendo as relações de troca humana, de estar se tocando, de estar começando a conhecer vários universos, e eles estão distanciados, assim. Então, tem várias coisas assim envolvidas em todo o processo da educação, da escola, e que é um novo aprendizado. Sim. Mas eu gostaria também de tocar bastante nesse assunto aí do compreender o outro, né? Se compreender é muito importante, mas acho que nesse momento a gente também precisa dar um passinho para trás, porque querendo ou não a gente julga o tempo todo, né? Então
qualquer atitude ou qualquer coisa que uma outra pessoa fale, a gente já logo se arma, né? E a gente nem pensa tanto, pô, será que a pessoa está passando por isso ou aquilo? A gente não pensa, né? A primeira opção é julgar. Então, acho que a gente tem que aproveitar que está acontecendo nesse momento e usar isso sempre, né? Porque a gente está vivendo um momento de pandemia, de muitas interrogações, de muito medo. E aí a gente, quando alguém fala alguma coisa ou tem alguma atitude, a gente já logo e como a gente já está abatido, né? Enfim, a gente está sofrendo com tudo que tem acontecido, a gente já fica armado, a gente já fica logo querendo já rebater e aí pensar que o negócio não tá legal, né? Nem aqui, nem lá. Então, dá um passinho para trás, respira. Esse exercício é importante. Eu me percebo armada, mas também me percebo muito desarmada. Qualquer coisa, eu tô chorosa. Qualquer coisa tá me desmontando. Escutar alguém falar mais alto um pouquinho com o outro, ou ler alguma coisa que eu acho um pouco agressivo, eu já tô me desmontando e percebo que tá tudo muito frágil. E por outro lado também, essa coisa de qualquer coisa que é contra o que a gente pensa, realmente olhar e falar assim, opa, peraí, percebo isso também. Sim. E a gente tá na montanha russa danada, né? Essa semana que passou, eu, por exemplo, tava chato, a beça, enjoado, resmungão, ranzinza, né? Muito. Fala, eu que... Tava muito. Eu que lute. Eu que lute. Não. Eu que compreenda e vire pra ele e fale assim, Rafa, vamos namorar, vamos ficar juntinho pra poder passar. Foi isso. É verdade. Mas foi bem tenso assim e engraçado que tem muita gente que fala, isso é bobeira, isso é frescura. E assim, teve uma coisa que me deixou triste, e eu tava conversando essa semana com o Thaís sobre essa coisa de gatilho. Eu acredito que foi um gatilho assim para um monte de coisa negativa e aí veio tudo assim de uma vez e eu fiquei dentro do meu universo e fiquei sentindo triste, enfim. Aí hoje quem tá assim sou eu, né? Não queria gravar, não queria fazer nada, não queria que essa semana tivesse vídeo. Não, vai ter sim, vai ter vídeo sim. Vai ter vídeo sim. A galera vai colaborar aí, comentando, compartilhando. Na verdade, a importância de vocês escreverem aí pra gente poder dialogar, pra gente trocar e... A gente tem o que falar, a gente ter mais quer motivação. conversar. A gente quer conversar. Porque principalmente a gente acredita muito no ouvir. Então a gente quer ouvir, ler o que vocês têm a dizer. É isso. Show? Tá liberado pra jogar minha pelada? Vai liberar o cartão?